Existem 4 sinais de que você está no caminho errado. O primeiro você ignora, o segundo você justifica, mas o terceiro, esse destrói você por dentro, lentamente, em silêncio. E quando você percebe, já desperdiçou anos. A maioria das pessoas vive presa em rotas que não escolheram de verdade. Escolheram por pressão, por medo, por conveniência. E agora estão presas em carreiras que odeiam, relacionamentos que drenam, rotinas que anestesiam, mas continuam, porque já investiram demais, porque não é tão ruim assim, porque todo mundo passa por isso. E aí, acontece algo brutal. A vida passa, e você olha para trás e não se reconhece. Os estoicos tinham uma frase devastadora para isso. Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito dele. Sêneca escreveu isso enquanto observava pessoas vivendo décadas inteiras, sem nunca realmente viver, apenas sobrevivendo, adiando, justificando. E aqui está o problema. Esses sinais aparecem. Sempre aparecem, mas a maioria das pessoas os ignora, até que seja tarde demais. Fica comigo, porque o primeiro sinal já está gritando na sua vida. Você só não quer ouvir. Sinal 1. Você está constantemente exausto, mas não realizado o primeiro sinal. Você está cansado o tempo todo, mas não por causa do esforço. É um cansaço vazio. E não é cansaço físico, é algo pior. É o tipo de cansaço que não passa com descanso, porque não é o corpo que está esgotado, é a alma. Existe uma diferença brutal entre 2 tipos de cansaço. O cansaço produtivo, quando você trabalha duro em algo que importa, quando você dá tudo de si em uma direção que você escolheu. Você termina o dia exausto, mas completo, porque sabe que valeu. E o cansaço existencial, quando você trabalha duro em algo que não te move, quando você se esforça em uma direção que você não escolheu. Você termina o dia exausto e vazio, porque sabe que não valeu. E sabe qual é o pior? Você tenta compensar esse vazio com mais esforço, trabalha mais horas, aceita mais responsabilidades, se compromete com mais coisas, pensando que o problema é quantidade de esforço, mas não é. O problema é direção. E aqui está a parte que ninguém te conta. Quando você está na rota errada, o esforço não te aproxima do objetivo, te afasta de você mesmo. Marco Aurélio era imperador de Roma, o trabalho mais importante do mundo na época. E ele odiava. Ele não queria poder, não queria guerra, não queria política, ele queria filosofar, estudar, viver em paz. Mas ele nasceu na posição errada, e a história não perdoa. Então ele acordava todo dia e fazia o que precisava ser feito, mesmo que isso o esvaziasse por dentro. E ele escreveu nas meditações: ao amanhecer, quando custar levantar da cama, lembre-se, acordei para fazer o trabalho de um ser humano. Mas repara na sutileza. Ele não escreveu: acordei empolgado para mudar o mundo. Ele escreveu: lembre-se, force-se, levante. Esse era um homem preso em uma rota que não escolheu. E sabe o que aconteceu? Ele cumpriu o dever, liderou com sabedoria, foi lembrado como um grande imperador, mas morreu exausto, desiludido, vazio. E isso levanta uma questão brutal. Vale a pena ser excelente em algo que te destrói por dentro? E talvez você esteja pensando: mas eu preciso pagar contas, não posso simplesmente largar tudo. E eu entendo. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Se você não mudar de rota agora, vai continuar pagando contas pelo resto da vida. E nunca vai ter energia para construir a vida que você realmente quer. Mas espera, porque se você acha que esse sinal já é pesado, o segundo ataca algo ainda mais profundo. Porque o primeiro sinal é sobre energia, sobre o corpo e a mente gritando: isso não está certo. Mas o segundo sinal, esse é sobre identidade. E quando sua identidade começa a entrar em conflito com sua rota, você tem 2 escolhas: ou muda de rota, ou perde quem você é. Fica comigo, porque o que eu vou te mostrar agora é um dos sinais mais ignorados e mais destrutivos. Sinal 2. Você se tornou alguém que não respeita segundo sinal. Você olha no espelho e não gosta da pessoa que vê. Não fisicamente, mas moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Você se tornou alguém que funciona nessa rota, mas não é alguém que você respeita.
Existe um processo silencioso que acontece quando você fica tempo demais no caminho errado. Você começa a se adaptar. No início você resiste, questiona, sente o desconforto moral. Isso não parece certo. Eu não concordo com isso. Não é assim que eu quero agir. Mas o ambiente pressiona. Os colegas normalizam. O sistema recompensa. E aos poucos, você cede. Não de uma vez. Nunca é dramático. É um pequeno compromisso aqui. Uma pequena traição ali. Uma mentira necessária. Um silêncio estratégico. Uma concordância pragmática. E cada vez que você cede, uma parte de você morre. Não literalmente. Mas a versão de você que tinha princípios inegociáveis, essa vai sumindo. E um dia você acorda e percebe. Você se tornou exatamente o tipo de pessoa que costumava desprezar. E o pior não é se tornar essa pessoa. O pior é justificar. Porque justificação é a morte lenta da consciência. Sêneca era filósofo estoico. Pregava simplicidade, desapego, virtude. E também era um dos homens mais ricos de Roma. Tinha mansões, escravos, influência política. E ele sabia disso. Ele sentia a contradição. Então ele escrevia cartas tentando se justificar. A riqueza não corrompe o sábio, desde que ele a use com sabedoria. Não é o dinheiro que é o problema, mas o apego a ele. Mas no fundo, ele sabia. Ele estava comprometido com uma rota que ia contra seus próprios valores. E sabe o que aconteceu? Ele foi forçado a cometer suicídio pelo próprio imperador que ele ajudou a criar. Nero, o tirano que Sêneca treinou, porque era politicamente conveniente. E no final, Sêneca escreveu: "Passei a vida inteira ensinando virtude, mas vivi como um covarde." Essa é a consequência de ficar tempo demais na rota errada. Você perde não apenas o tempo, você perde a si mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta brutal. Se você encontrasse a versão de si mesmo de 10 anos atrás, ela te respeitaria? Ou ela olharia para você e pensaria: o que aconteceu? O que eu me tornei? Então, como você sabe que está nesse sinal? Você começa a evitar espelhos emocionais, pessoas que te conheciam antes, conversas profundas, momentos de reflexão, porque você sabe que, se parar para pensar de verdade, não vai gostar do que vê. Você justifica comportamentos que antes te incomodavam. Todo mundo faz isso. É assim que o jogo funciona. Eu não tenho escolha. E você para de se perguntar: isso está certo? E começa a perguntar: isso funciona? E quando a pergunta muda, você já perdeu. Agora, se o primeiro sinal te esgota e o segundo te corrompe, o terceiro, esse te isola. Porque quando você está preso na rota errada por tempo suficiente, você começa a perder algo que nunca pensou que perderia: as pessoas certas. E quando isso acontece, você percebe que não está apenas no caminho errado. Você está sozinho nele. Sinal 3. As pessoas que você admira estão saindo da sua vida. Terceiro sinal, e esse é o pior de todos. As pessoas que você mais admira estão se afastando de você. Não de forma dramática, não com brigas ou discussões. Elas apenas somem. Param de ligar, param de convidar, param de compartilhar. E você sabe por quê? Porque elas não te reconhecem mais. Tem um fenômeno brutal que acontece quando você fica preso na rota errada. Você atrai o tipo errado de pessoa e repele o tipo certo. Porque pessoas genuínas, íntegras, que estão construindo algo real, elas têm um radar. Elas sentem quando alguém está vivendo de forma incongruente, quando alguém está traindo os próprios valores, quando alguém está preso em uma vida que não escolheu. E elas não julgam, não criticam, elas simplesmente se afastam. Porque pessoas de alta vibração não tentam salvar ninguém. Elas protegem a própria energia. E enquanto isso, você começa a se cercar de pessoas que normalizam sua prisão. Pessoas que também estão presas, que também justificam, que também fingem. E juntos, vocês constroem uma bolha de mediocridade confortável, onde ninguém questiona, ninguém desafia, ninguém cresce. Apenas sobrevivem. E o pior, você só percebe isso depois que elas já foram. Você tenta retomar contato, tenta explicar,
tenta reconectar, mas elas já seguiram. E você fica com a pergunta que dói: por que eu deixei isso acontecer? Epicteto era escravo em Roma. Ele não tinha liberdade física, mas tinha clareza moral. E ele dizia algo brutal: se você quer viver de acordo com a verdade, prepare-se para ser deixado de lado, porque verdade não é popular, integridade não é conveniente, e crescimento real afasta quem não quer crescer. Epicteto tinha um círculo pequeno, muito pequeno, porque ele não tolerava falsidade, não aceitava mediocridade, não fingia por conveniência. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu amigos, perdeu convites, perdeu status social, mas ganhou algo muito mais valioso. Ele manteve a si mesmo. E anos depois, ele foi libertado. Não porque implorou, não porque se submeteu, mas porque sua integridade era tão clara que não podiam mais ignorá-la. E agora, deixa eu te confrontar. Olha ao seu redor. As pessoas que estão na sua vida hoje são as pessoas que você quer ao seu lado daqui a 10 anos? Ou são apenas pessoas que toleram a versão de você que está presa na rota errada? Porque aqui está a verdade brutal. Enquanto você estiver na rota errada, você vai continuar perdendo as pessoas certas. Elas vão ver você compromisso após compromisso, justificativa após justificativa. E elas vão te amar de longe, mas não vão te acompanhar. Porque pessoas evoluídas não descem de nível por ninguém. Então você tem uma escolha: continuar nessa rota e aceitar que sua vida será povoada por pessoas que não te inspiram, ou mudar e aceitar que você vai ter que reconstruir seu círculo do zero. E ambos doem. Mas um te leva para baixo, o outro te força a crescer. E agora, se você pensou que já estava pesado, existe um quarto sinal. E esse não tem volta. Sinal 4. Você parou de sonhar e começou a contar os dias. Quarto sinal. Você não pensa mais no futuro com empolgação. Você pensa em sobrevivência. E isso não é depressão, é rendição. É o momento em que você deixa de se perguntar: o que eu quero construir? E passa a perguntar: quanto tempo falta para acabar? Existe um estágio final que acontece quando você fica preso na rota errada por tempo demais. Você deixa de lutar e começa a contar. Conta os anos para a aposentadoria, conta as férias que faltam, conta os dias até o fim de semana. E isso parece inocente, né? Ah, todo mundo faz isso. Mas não é inocente. É a morte lenta da esperança. Porque quando você para de sonhar com o que pode construir e começa a contar quanto falta para poder parar, você já desistiu. Só que ainda está acordando todo dia, indo trabalhar, fingindo. E sabe qual é o pior? Você nem percebe quando isso aconteceu. Foi gradual, silencioso. Você acordou um dia e o fogo tinha apagado. E nem lembra quando foi a última vez que sentiu algo de verdade. Sêneca escreveu uma das frases mais devastadoras da filosofia estoica. Não é que tenhamos pouco tempo de vida, é que desperdiçamos muito dele. E ele continuou: as pessoas vivem como se fossem viver para sempre e morrem como se nunca tivessem vivido. Porque existe uma diferença brutal entre estar vivo e viver. Estar vivo é acordar, cumprir obrigações, contar os dias. Viver é acordar com propósito, construir algo real, sentir que cada dia importa. E a maioria das pessoas passa décadas apenas estando viva. E no fim, olha para trás e percebe: eu tinha tempo, eu só não usei. Então, deixa eu te fazer a pergunta mais importante desse vídeo. Quanto tempo você ainda vai desperdiçar antes de mudar de rota? Mais 1 ano? 5 anos? 10? Porque o tempo não volta. E cada dia que você passa na rota errada é um dia a menos na rota certa. E quando você finalmente decidir mudar, você vai olhar para trás e pensar: por que esperei tanto? Então, recapitulando. Primeiro sinal: você está constantemente exausto.
mas não realizado. Segundo sinal, você se tornou alguém que não respeita. Terceiro sinal, as pessoas que você admira estão saindo da sua vida. Quarto sinal, você parou de sonhar e começou a contar os dias. E se você se identificou com um desses sinais, presta atenção. Se você se identificou com 2 ou mais, você precisa mudar de rota. Agora, não amanhã. Não quando as coisas se acalmarem. Não quando for o momento certo. Porque o momento certo nunca chega. O momento certo é quando você decide que chegou. Se esse vídeo te incomodou, te confrontou ou te fez perceber algo que você estava evitando, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui você não vai encontrar conforto. Vai encontrar clareza. E clareza dói, mas é a única coisa que te liberta. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, o tempo não espera, e nem deveria.